Meu nome é Vitória, eu sou formada em publicidade e hoje eu tenho uma empresa de comunicação digital para artistas da música e do entretenimento, chamada Digimac. Eu sou do Rio, nascida no Rio. A Digimac fica toda aqui. A gente sabe que a indústria da publicidade, né, muito em São Paulo, mas os artistas estão no Rio, né? Então a gente conseguiu se estabelecer dentro do Rio. Minha primeira lembrança com a música, eu acho que ela explica muito o que se deu da minha carreira também profissional. Eu sempre fui muito fã de tudo, assim. Eu era aquela pessoa desde criança e fã de coisas ecléticas, assim. Eu era fã criança dos Miseráveis, do Pink Floyd, aí depois Hannah Montana, Titanic, mas assim, não importa o que era, música principalmente, eu era muito fã. Eu era aquela pessoa emocionada, aquela pessoa que escrevia cartinha pro ídolo, aquela pessoa que realmente vivia a música e vivia aquela coisa intensamente. E eu acho que isso explica muito o que se deu depois profissionalmente, né, na minha carreira. Então, esse aspecto meu de ser muito fã, quando eu fui decidir, né, que faculdade fazer mais à frente, eu pensei muito em ou psicologia ou comunicação, porque psicologia me encantava muito essa coisa de comportamento das pessoas, o que faz as pessoas gostarem, o que faz as pessoas escolherem, né, ser fã. Muito esse lado realmente do fã me encantava. Mas a comunicação acabou ganhando, porque enfim, eu também amava vídeo, eu sempre editei muito vídeo, então assim, falando de música também, então eu editava vídeo do meu artista de Fenedits, assim, adolescente. Eu tinha um canal no YouTube adolescente que eu ficava fazendo isso o dia inteiro, e aí acabou que eu falei, não, vou fazer comunicação, e com o sonho de trabalhar com edição de clipe. Era um sonho, assim, na minha vida, fazer clipe. E eu até consegui fazer alguns clipes, assim, tive a sorte de fazer na minha carreira editar principalmente alguns clipes, mas aí acabou entrando no meio do caminho a coisa do fã. E o marketing digital também, né, que eu entrei na faculdade em 2013, então eu não tive nenhuma aula na PUC, né, de comunicação, não tive nenhuma aula de digital. Nada. E todo mundo que eu conheço da faculdade, a maior parte das pessoas foram trabalhar com o digital, né? Porque foi muito ali nessa época de 2013, 2018, assim, foi uma transição. Comecei a estagiar e já o meu terceiro estágio foi na Capamac, que é uma empresa de produção e empresariamento. Então, na época, eles estavam com o Rapa, Gabi Amarantos, Monobloco, Los Hermanos. E era uma empresa de produção, fazia o comercial, logística, eles não tinham ninguém de digital. E não era uma demanda até então, isso foi 2016, de 2016 para 2017, não era uma demanda todos os artistas terem, né, uma presença digital, isso não era imprescindível, e começou a ser naquela época. Então eu entrei ali como uma estagiária, nessa primeira pessoa dessa área de comunicação digital, e fui crescendo, né, porque foi crescendo a indústria nesse caso. E aí já contratei, aí já começou a crescer a equipe. Então, designer, a Bruna, que é meu braço direito até hoje, tá com a gente na Digimac. Aí o Maurício de dados. A equipe foi crescendo ali dentro da Capamac e a gente atendia os clientes da Capamac. Então, era, né, Marisa Monte, a gente fez Gabi há muito tempo, Monobloco. Turnê Tribalistas, turnê Los Hermanos, e tudo a gente ali dentro da Capamac. Entrando na Capamac, comecei a crescer lá dentro e sempre também com foco. Eu acho que isso que chamou a atenção também das pessoas de fora, o foco era no fã. Então a gente fazia comunicação digital, mas realmente centrada no fã. Então, por exemplo, Los Hermanos, né? Eu viajei na turnê de 2019 com eles, só que é uma banda, assim como a Marisa Monte também, são artistas muito discretos, não são artistas que vão produzir conteúdo, que vão aparecer, que vão fazer, eles são super discretos. Então, desde já, e muito também por influência do Simon, que é o empresário da Capamac e hoje meu sócio na Digimac também, ele sempre tinha isso de, cara, a gente tem que atender muito bem o fã. Então, ele sempre tinha uma preocupação gigante. A gente tem, em toda turnê que a gente faz, tem quase um serviço, tipo um SAC, né? O serviço de atendimento ao consumidor, só que é o fã. A gente fala que é o SAF. Então, eu sempre, sabe, desde estagiária e depois outras pessoas da equipe também, sempre respondia todos os e-mails de todos os fãs,
todos e-mails mesmo, assim, qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer pessoa que quer contar uma história da minha filha que com essa música, a gente tá lá pra ouvir. Então isso veio muito do Simon e também desse meu lado de sempre ter sido fã e tá nesse outro lugar, né? Porque uma coisa é você ser o fã e outra coisa é você tá, né, atendendo o fã e fazendo essa ponte do fã com o artista. Então, na Capa Mac, assim, nos trabalhos que a gente fez lá dentro, Los Hermanos, Marisa Monte, foi sempre muito com esse foco. Eu viajava, entrevistava a fila de fãs, eu filmava, eu passo os shows de costas pro artista e filmando a reação dos fãs. Então, ficou um pouco isso, acho que isso chamou a atenção da galera para fora da Capa Mac. Então a gente começou a ter um interesse, né, e uma vontade também de atender outros artistas além daqueles na capa. E aí, né, falei com o Simon, a gente teve uma conversa e decidiu abrir a Digimac, que aí é uma empresa, né, claramente, o nome não é tão criativo, mas eu juro que a gente é criativo. E aí a gente partiu de tendo os clientes da capa, mas podendo ampliar. E aí hoje a gente atende, além dos que a gente já atendia, né? Marisa Monte, Monobloco, a gente também tá com o Queremos, a produtora, a gente também tem o Júnior, Diogo Nogueira, agora a Paola Oliveira também, a gente expandiu para o entretenimento também no geral, porque na verdade é isso, é sobre fãs. Então a Paola também, apesar de não ser da música, ela tem muitos e muitos fãs. Enfim, então hoje a gente está com uma gama maior de artistas e sempre com esse foco, porque é muito o que eu acredito, ainda mais nas redes sociais nesse momento, eu sinto que tá um pouco saturado, assim, tá difícil, é muito barulho digital, é difícil você se conectar com alguém, são muitos conteúdos por segundo, nossa atenção já tá em outro lugar, então é muito difícil você prender a atenção de alguém. Então o que eu acredito muito é no marketing digital como um todo, a parte de alcançar, de engajar, mas também de fidelizar, então de você ter uma base muito fiel. Acho que é isso que consegue construir carreiras, né, muito sólidas ao longo. Los Hermanos, por exemplo, são artistas que não lançam nada, ficam parados, mas quando voltam, independente de quando eles voltarem, eles vão lotar um estádio, porque eles têm uma comunidade muito forte. E eu acho que o que a galera... Acho que a maior dificuldade é você entender a diferença entre audiência e comunidade, né? Então, audiência, seu número de seguidores, pessoas que você fala, isso é muito relevante. É claro que é sempre bom, quanto mais seguidores é melhor, mas ao mesmo tempo é muito diferente você ter uma audiência e você ter uma comunidade. A gente também tem experiências com artistas menores, independentes, e tem uma coisa que a gente sempre fala pra eles, que independente do tamanho da sua audiência, você tem uma audiência, e uma coisa muito básica que eu acho que todo mundo deveria fazer e super simples, é responder todo mundo que fala com você. Então teve uma pessoa que comentou no seu vídeo do YouTube, fui impactado aqui, adorei esse vídeo. Responde essa pessoa, porque é assim que você vai criar. Ninguém espera que o artista, por menor que ele seja, ninguém espera que ele vai responder, que ele vai dar uma atenção. E quando você responde alguém, a pessoa entende, caraca, eu sou importante, eu sou... Então acho que isso é uma coisa super simples que todos os artistas menores têm que fazer. E sobre realmente o uso das redes sociais, eu acho que o que a plataforma... Claro, né? Todas as plataformas vão falar, posta todo dia que vai ser melhor. Mas a verdade é que você tem que ter uma consistência. Então, eu só consigo postar 2 vezes na semana. Beleza, mas então posta 2 vezes na semana. Isso é também uma coisa muito bacana, que é você ter uma assinatura própria. Então, seja você um artista, seja você um influenciador, uma marca, você ter uma coisa que, isso é muito esse artista. Então, tem um influenciador, por exemplo, que é o Vitor Oliveira, e ele responde sempre uma caixa de pergunta com pessoas contando histórias de dates ruins. E aí ele sempre tem isso. Então as pessoas começam a associar, o menino que faz isso. A Joyce Alane, que é uma cantora maravilhosa, e ela eu comecei a ser impactada assim, com os vídeos dela quando ela começou a fazer música com a caixinha de pergunta. Então as pessoas mandavam mensagens nas caixas de pergunta, e ela com isso montava uma música. Isso começou a ser a assinatura dela, marca própria dela, e ela cresceu muito. Hoje ela já é uma artista bem maior, mas ela começou assim, tendo uma assinatura, tendo uma personalidade, mais do que postando todo dia por postar para agradar o algoritmo. Ela encontrou uma coisa que ela se sente confortável e que ela conseguia replicar, e apostou naquilo. Então eu acho que como artista, você encontrar que seja, eu gosto de cozinhar enquanto eu canto.
Eu gosto de fazer música com caixinha de pergunta dos outros. Eu gosto de fazer paródias com isso. Eu gosto de fazer um cover específico de pessoas assim. Você encontrar o que você gosta de fazer, às vezes é outro assunto, como eu falei, da cozinha, né? Não precisa, pode ser 2 hobbies juntos. E eu acho que assim você vai conseguir atrair uma galera que vai achar diferente o que você tá fazendo, mesmo que você não faça todo dia. Mas é sempre importante dar o contexto, eu acho. Eu dou um exemplo, às vezes, da Malu Magalhães, que é uma artista que eu gosto de Malu, assim, eu sigo ela no Instagram. E tem uma música dela que eu, assim, tinha na minha playlist, ok, curtia, mas eu vi um post dela falando que ela fez essa música quando ela tava grávida pra filha dela, que ia nascer. Aquilo mudou a minha relação com ela. Então, porque eu comecei a entender que, caramba, o contexto dessa música. Então, eu me fortaleci muito mais e falei, caramba, preciso no show dela ver essa música ao vivo porque eu soube o contexto da música. Então, acho que você dividir o contexto, você dividir para os seus seguidores, além da música, o que te inspira, o que você gosta de fazer, para além daquilo, você está encontrando mais possíveis pontos de conexão com a sua audiência, que eu acho que é isso que a gente busca, né? No final das contas, nesse ruído digital que tá caos digital, o que a gente tem que buscar é pontos de conexão com a sua audiência. A sua música é um deles e o mais forte, mas ao mesmo tempo podem ter outros. Então, se você gosta muito de cozinhar, você mostrar isso também. Acho que é realmente uma coisa de você buscar dos seus interesses e perguntar também. Outra coisa que eu acho que artistas de todos os tamanhos podem fazer, se você tem uma base de 1.000 pessoas ou de 10.000 pessoas, usa as ferramentas, por exemplo, dos stories, as enquetes, as caixas de perguntas, para entender o que a sua audiência quer ver, quais os interesses deles. As pessoas gostam de responder perguntas, elas gostam de falar sobre si. Então, acho que você abrir esse espaço, deixar as pessoas construírem com você, acho que isso é muito valioso, e principalmente quando você é menor, porque aí você começa a construir uma base e abrir o processo também. Por exemplo, Marcelo D2, né? Na pandemia ele fez o álbum Assim Tocam os Tambores, Assim Tocam Meus Tambores. E foi um álbum que ele fez na Twitch, aberto, assim, o público decidiu tudo, opinou na capa, opinou no nome da música, opinou no beat. E aí, quando você opina e faz parte de um processo, isso é seu. Então você é muito mais propenso a ouvir quando sair, porque você fez parte daquilo. Caramba, eu escolhi o nome dessa música, eu estava no dia que isso foi debatido. Então, quando você é um artista menor também, você tem a oportunidade de, sabe, as pessoas estarem com você desde o início e você conseguir pessoas que acreditam na sua carreira e acreditam no seu sonho e vão te acompanhar. Acho que isso é muito valioso. Então, mostra seus sonhos, compartilha as coisas que você quer, que as pessoas vão embarcar e torcer junto e comemorar cada vitória junto. Então, acho que no fundo é isso, compartilhar mais dos contextos e do jeito que você se sente confortável. Hoje eu tenho uma empresa que é a Digimac e lá a gente tem uma metodologia assim diária para todos os trabalhos que a gente pega. A gente trabalha com consultoria ou com 360, né? Como é com a Marisa, com o Diogo, com o Júnior, que a gente faz realmente toda a parte de comunicação. Mas independente de qual é o projeto, a gente tem muito um viés de dados. Então, a primeira coisa que a gente faz é sempre, o que deu certo? O que não deu? Vamos aprender com o que já deu. E a gente assina alguns softwares que ajudam a gente também a mapear comportamentos. Então, por exemplo, a gente tem a Winnie. A Winnie é um software que você pesquisa qualquer tópico e você vê tudo que estão falando sobre aquele tópico e quem fala sobre aquele tópico fala mais sobre o quê. Então, eu boto lá samba, por exemplo. Aí eu consigo ver, dentro de samba, esses são os creators que estão mais relevantes, esses são os outros assuntos. Então, quem fala de samba também fala de futebol. Então, a gente consegue entender, beleza, então se a gente, aquilo de juntar dois interesses, né? Se a gente fizer um conteúdo pro Diogo Nogueira, por exemplo, falando de samba e de futebol, isso pode ser um golaço, porque são dois interesses daquela audiência. Então, acho que o nosso primeiro é sempre assim, antes de fazer qualquer estratégia, qualquer cronograma, qualquer ideia de post, o default é a gente olhar os dados e ver, tá bom, o que esse público quer, o que ele tá já assistindo, porque aí tem mais chance da gente. Não é só criatividade, a criatividade, óbvio, é essencial, mas a gente também, para fazer uma coisa mais assertiva, a gente já olha em dados, isso aqui é relevante para essa audiência, então vamos fazer isso. Aí, a partir disso, a gente monta todas as ideias, a gente gosta muito de ter
assim, sessões juntas de brainstorm da equipe inteira, mesmo se nem todo mundo está envolvido no artista, mas a gente chega e soma e traz referências. A gente estuda muito também o K-pop, porque assim, eles dão aula nessa coisa de fãs e como aproximar pessoas, e então a gente tá sempre de olho nessas coisas, mas adaptando para os artistas da casa, seja consultoria ou 360. Mas a rotina é bem essa, assim, é realmente muito dado. Tem um time de dados e eles mandam também sites pra gente. E aí, a partir disso, todos os processos criativos, a gente trabalha tanto tendo as ideias de post, quanto indo pra casa do artista e gravando conteúdo, indo pra shows e fazendo cobertura de shows. Então, a rotina acaba sendo eclética, porque não é só no escritório, porque, enfim, às vezes a gente tem consultoria e viaja, eventos e, enfim, e também coberturas de shows, porque eu gosto de participar de todos esses pontos de contato e eu sinto que é no show que a gente aprende muito sobre quem é o público, né? Uma coisa é você ver ali nos dados, não só os demográficos, 18 a 24 anos em São Paulo, também os desses softwares que a gente usa, que a gente consegue ver quem segue esse artista, segue quais outros artistas, também são dados muito ricos, mas você lá ao vivo no show falando cara a cara com fãs, é aí que você entende realmente o que as pessoas ali querem, o que elas mais gostam, o que elas buscam nesse artista, por que elas são tão fãs desse artista, em que momento elas escutam esse artista. Então a gente está até desenvolvendo uma coisa de pesquisa, é isso que volta à psicologia, né, que eu quis fazer lá atrás, porque eu acho que é isso, o primeiro passo para começar a trabalhar qualquer comunicação, estratégia digital é você entender muito bem com quem você está falando ou quer falar. Muito bem, assim, tipo o Globo Repórter, o que fazem, onde habitam, o que gostam. Eu acho que esse é o primeiro passo, e aí a partir disso a gente constrói, enfim, aí tem a criatividade de todo mundo envolvido, o próprio artista normalmente tem as melhores ideias, assim, porque é alguém que está vivendo aquilo na pele, e os fãs também têm grandes ideias, então esse SAF, né, Central de Atendimento ao Serviço de Atendimento ao Fã, a gente quer realmente expandir para, assim, ter alguém na equipe só para fazer isso e ouvir ideia de fã, porque é muito valioso, assim, e a gente vê que grandes marcas fazem isso. A Lego, por exemplo, tem um site que é legoideas.com, que são os fãs da Lego que colocam suas ideias lá, eu queria ver um carro tal da Lego, e aí as ideias são votadas, a galera vota nas melhores, e as melhores de fato são produzidas pela Lego, e o fã que sugeriu ganha uma porcentagem da venda daquele produto. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente pode aprender, que realmente a galera gosta de somar, e os fãs que já eram fãs ficam mais fãs ainda, porque eles são convidados a participar desse processo de criação. Então, acho que esse é o nosso principal. A gente tá o tempo inteiro pegando insights de dados, mas no fundo são de pessoas, né? São dos fãs ali, o que eles estão falando pra gente. Aí, a partir disso, a gente constrói toda a comunicação. Música, pra mim... o medo de ser muito clichê, mas a música, pra mim, eu acho que é tudo, assim. A música é o barulho eterno. Pra mim, não tem silêncio, tem música. Então, eu tô fazendo qualquer coisa, eu tô ouvindo música, eu vou andar, eu sempre levo fone de ouvido, mas eu vou pegar um ônibus daqui até ali, eu tô de fone de ouvido, porque 2 minutos são 2 minutos que eu podia estar ouvindo música. Então, e além disso, a música pra mim é uma forma de conexão, de você se conectar com outras pessoas que gostam das mesmas músicas que você. Eu percebo que eu tenho amizades que começaram porque a gente tinha um assunto em comum, que era alguém de música que a gente gostava, e a partir daí, enfim, são amigas há 20 anos. Então, acho que ela principalmente é um ponto de conexão entre pessoas e que me fez já criar muitas amizades, que me fez criar a empresa, me fez me conectar lá no começo com o meu namorado. Então, assim, ela conta nossas histórias, assim. Meu nome é Vitória, eu sou sócia da Digimac, é uma agência de comunicação digital com foco em fãs. Acompanhe a gente lá nas redes sociais, @Digimac, a gente cuida da presença digital de artistas como Marisa Monte, Diogo Nogueira, Paulo Oliveira, Júnior, Queremos, enfim, vários outros artistas e marcas que a gente tem a sorte de trabalhar. E segue a gente lá, a gente sempre compartilha dicas e também insights desse universo da música, do entretenimento. E é isso, obrigada.